Amém, glórias a Deus. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Magela, que vocês recebessem ele com a salva de palmas, agradecendo a Deus pela vida dele. Ele vai ser a boca de Deus nessa manhã tão abençoada. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para falar nos nossos corações através da vida desse homem muito valoroso. Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez e oramos pela vida do teu filho, Pai. Que o Senhor Deus use-o, Pai, de forma poderosa. Prepare, Senhor Deus, os nossos corações para que a tua semente, Senhor Deus, caia em terra fértil e produza, Senhor Deus, frutos segundo a tua intenção, Pai. Em nome de Jesus, que ele seja usado de uma forma poderosa mais uma vez. Amém e amém e amém. Queridos, a paz e a graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa manhã friorenta, o Senhor possa fazer milagres com a Tua palavra sobre as nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías capítulo 43, no versículo 13. Isaías 43, 13. A palavra de Deus fala assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos nessa manhã, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu a graça, a bondade, a misericórdia de estarmos reunidos, ó Deus, para compartilhar a Tua palavra, Senhor, para sentir o calor do Teu Espírito Santo no nosso coração, para trazer, ó Deus, uma palavra de restauração, de recomeço, uma palavra de ânimo, Pai. Portanto, que nessa manhã o doce Espírito Santo de Deus possa estar nos orientando, acalentando, ó Deus, e concluindo tudo aquilo que nós estamos falando pela unção que está determinada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma palavra que Isaías trouxe e que é muito profunda. E o final da palavra fala o seguinte: agindo eu, quem impedirá? Isso é uma situação de afirmação que Deus está dizendo: eu posso fazer todas as coisas. Nada é impossível sobre a minha palavra, sobre a minha vontade, sobre o meu poder, sobre tudo quanto eu quero demonstrar àqueles a quem eu amo. O Senhor está dizendo o seguinte: eu faço coisas extraordinárias, coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou no coração do homem. Isso eu tenho feito para a glorificação do meu próprio nome e a bênção sobre os filhos daqueles que creem em mim. Então chegamos a uma conclusão, que os métodos normais de aprendizagem, eles não podem ser normativos sobre a manifestação sobrenatural de Deus. O que entendemos é que Deus tem feito coisas que a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações não conseguem imaginar de maneira natural. Então nós precisamos de um reforço. A palavra de Deus nos diz que Jesus, quando foi elevado aos céus, Ele deixou o Espírito Santo, que iria orientar, iria nos guardar, Ele iria nos preservar em santidade até a segunda volta de Jesus. Então o Espírito Santo, ele tem que entrar no nosso coração. Ele tem que fazer parte da nossa vida para discernir, para nos fazer entender, para andar com segurança em relação à palavra de Deus. Às vezes, as maneiras incompreensíveis
mentalmente, intelectualmente falando, pode nos confundir. Eu uma vez teve uma campanha na UFO, e foi chamado um delegado de polícia, uma psicóloga, uma missionária, e eu fui como pastor. E quando abriu para as perguntas, um jovem falou para a missionária assim: missionária, eu queria que você me explicasse como é que é possível um homem ser engolido por um grande peixe, passado 3 dias no ventre desse peixe, e depois ser vomitado na cidade em que Deus tinha um propósito com ele. Isso é uma coisa absurda. E ela respondeu, ela era muito simples, mas respondeu assim: se a palavra de Deus falasse que um homem engoliu uma baleia, e que esse homem vomitou essa baleia na cidade predeterminada, se tivesse na palavra, eu acreditaria. A mente natural não consegue buscar essas coisas sobrenaturais. Não consegue entender. Somente a fé, somente o Espírito Santo, pensando, trazendo, revelando, mostrando, é que nos leva uma convicção. Abraão, por exemplo. Abraão ouve uma voz dizendo: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, sem saber para onde que ia, deixando família para trás. Ele segue porque Deus tinha um propósito e havia um projeto antes de chegar nesse propósito. E precisava de alguém que entendesse isso. Naturalmente ele fala: para sair para quê? E para onde? Moro numa cidade bem estabelecida, faço parte de uma família bem-sucedida, eu não tenho falta de nada na cidade, para que eu vou aventurar? Mas aí entra o sobrenatural, o que o olho não viu, o que o ouvido não escutou, que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem de propósito para a nossa vida. E ele sai e segue a sua jornada, porque na realidade Deus precisava formar uma nação. Deus precisava dessa nação montar um esquema para que viesse a salvação do mundo sobre a humanidade. E Abraão entendeu isso, e ele foi de uma maneira tão profunda, tão convicta, tão consciente do que estava fazendo, mas não de forma intelectual, porque o próprio Deus tinha colocado no coração dele que havia um projeto, havia realmente um plano, um propósito para ser cumprido. E hoje Deus nos chama. Amanhã friorenta, e nós temos que levantar de manhã cedo, olha para o lado, olha para o outro, de repente a coberta chega um pouquinho mais, acalenta um pouquinho mais, eu posso ir à noite, e o Espírito Santo fala: não, você tem que ir agora de manhã, a palavra é para você agora de manhã. E nós levantamos e aqui estamos esperando que Deus, através da sua palavra, traga uma revelação ao nosso coração, para que a nossa vida possa seguir de maneira sobrenatural. Nós que somos filhos de Deus, nós que alcançamos a salvação através de Jesus Cristo, nós que temos as revelações do Espírito, não podemos andar de maneira natural. Essa semana Deus vai te fazer coisa sobrenatural que ainda não foi revelada. E nós somos objeto da operação sobrenatural de Deus. Por isso é que nós estamos aqui. Deus tem o melhor para nós. E falando de coisas sobrenaturais, além de Abraão que saiu da cidade, fez uma caminhada tremenda, e o mais importante é que Deus fala com ele: olha, Abraão, eu vou fazer uma nação, dessa nação eu vou suscitar um Salvador, e é necessário que você participe disso. Eu fiquei pensando e analisando, quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá, e que chegando lá, depois de 3 dias de caminhada, ele pergunta para o pai assim: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas aonde está
o animal para o sacrifício. E Abraão falou para ele assim: olha, Isaque, Deus proverá o animal para o sacrifício. Naquele momento, botou ele na pedra, levantou o cutelo, ouviu o anjo dizendo, mas quando ele disse que Deus proveria o sacrifício, ele estava dizendo para Abraão, ele estava dizendo para as gerações, ele estava dizendo para nós que aquele que iria para o sacrifício era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e queria nos redimir. Desde o passado, o plano já estava revelado. Deus proveria a ovelha, o animal para o sacrifício, e veio Jesus na forma humana e se doou por nós. Somente o Espírito é que pode nos revelar essas coisas. E ele disse para Abraão: você vai ser pai de muitas nações, Abraão. Você vai ser pai de muitas nações. E o tempo vai passando. O tempo vai passando, a idade vai chegando. E as coisas naturais da mocidade vão ficando para trás. Sara já está ficando velha. Já não existe forma natural de se procriar. E o nome de Abraão era pai de muitas nações. Quantos filhos você tem? Nenhum. Como é que é seu nome, pai de muitas nações? Mas você está ficando doido, Abraão, você está com quase 100 anos de idade e você fala que vai ser pai de muitas nações? E ele vai reclamar para Deus: Deus, eu não tenho um filho. O pessoal fica brincando comigo, perguntando quem que eu sou. Eu digo: sou pai de muitas nações. Mesmo que eu não tenha, mas eu creio, porque o meu olho ainda não viu, o meu ouvido ainda não escutou, não chegou ainda no meu coração, mas eu tomo posse que eu serei pai de muitas nações. E Deus está falando assim: eu faço as coisas, mas não coloco elas ocultas, eu revelo. Vem cá, Abraão, olha para o céu. Eu imagino que era de noite, tinha que ser de noite para ver estrelas. O céu estrelado, o céu limpo, tantas estrelas. Ele disse: conta se é capaz de fazê-lo. Assim será a sua descendência. E ele olhou, creu, tomou posse, e ele deve ter pensado: eu sou esse homem que Deus falou que eu sou, pai de muitas nações. Como nessa noite Deus está dizendo: você, mulher, é frutífera, é abençoada, é a mulher que eu tenho colocado a confiança para ser o sustentáculo da família, para ser um testemunho firme e fiel. Está dizendo: homem, eu te trouxe para que você possa andar nos meus caminhos. E agora começa a desvendar. Essa palavra chegou aonde? Ao nosso coração. E nós aguardamos no coração para que a glória do Senhor possa estar cada vez mais multiplicada sobre as nossas vidas. Outro fator interessante que a mente não consegue processar: não havia chuva. Até então não havia chuva sobre a terra. E Deus fala para Noé: Noé, constrói um barco. Constrói um barco porque essa geração tem pecado muito contra a minha santidade. E eu vou destruir por água. Noé não conhecia chuva. Ele não sabia que era dilúvio. Mas uma coisa que Deus busca no nosso coração, uma coisa que Deus busca que a mente normal não processa, é a obediência. Você vai fazer um barco, deu as medidas para o barco. Noé, ele aproximadamente entre 60 e 100 anos, ele construiu esse barco. E eu falo a mesma coisa. Quantas pessoas passaram, quantas pessoas riram, quantas pessoas perguntaram: o que é que vai acontecer? E ele dizia: vai ter água, vai inundar a terra. E quem crê
e vier para a arca, já era um prelúdio de quem aceitasse Jesus teria salvação, quem não aceitasse já estava condenado. E ele dizia, vai acontecer isso, isso e isso, e as pessoas zombaram. E eles chamaram, até parente deve ter rido de Noé. Até que um dia, Deus falou, fecha a porta da arca, porque o tempo encerrou. Assim também será, uma hora será fechada a porta da graça. E não haverá mais jeito de entrar nos céus, porque a graça será fechada. E ele disse, entra, ele fechou, detumou, e aí os abismos começaram a liberar a água. Aí as pessoas falaram, aquele louco tinha razão, porque a terra está enchendo de água, está inundando, e correram para bater na porta da arca para entrar, mas tudo tem um tempo, e o tempo de entrar na arca já havia passado. Nós estamos no tempo de estar na graça, viver pela graça e entrar na eternidade pela graça. Mas o que ele suportou? Ele suportou que o coração já tinha crido, que os olhos espirituais já tinham visto e que o ouvido liberado pelo Espírito Santo já tinha ouvido e guardado no coração. Vai inundar a terra. Quando recebeu uma palavra extraordinária, incompreensível ao intelecto, corra para o Espírito Santo e peça, Espírito Santo, me esclareça essa promessa, me esclareça essa palavra, porque eu quero ouvir, praticar e guardar no meu coração, independente de quem crê ou não, mas se a palavra é para mim, eu tomarei posse dessa vida. O Espírito Santo tem uma função maravilhosa de aplainar o nosso caminho. E é difícil andar por uma estrada pedregosa, uma estrada não sinalizada, que chega em uma encruzilhada e fala para a direita ou para a esquerda. E as pessoas falam, vê um caminho, porque todo caminho leva a Roma. Mas não é desse jeito. Se eu pegar um caminho para São Paulo, dificilmente eu vou chegar no Rio de Janeiro. Se eu pegar um ônibus para o Lisote, dificilmente eu vou chegar no Moarama. Então não é isso. A mente fala, qualquer caminho vai levar a Roma. Mas a palavra fala que somente um caminho, Jesus nos conduz à vida eterna. Eu sou caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é uma palavra revelada pelo Espírito de Deus. Tem que chegar no coração, tem que chegar no ouvido, tem que chegar nos olhos e tem que ser confessada pela nossa boca que o Senhor aplana os nossos caminhos. Deus tem atos de soberania, atos tremendos de soberania. Todas as coisas estão submissas à sua palavra. E nós temos que fazer as coisas que o Senhor está falando. Aquilo que é loucura para o mundo é glória para nós. Jesus, encontrando com Pedro, fala, Pedro, volta para pescar. E ele diz, Senhor, pescamos a noite inteira. Estou com meus braços até doendo de jogar rede de um lado para outro e nada pescamos. Jesus disse, volta, lança a tua rede do lado direito do barco e puxa essa rede. E a palavra de Deus fala que a rede veio repleta de grandes peixes. A palavra de Deus não é para ser questionada. A palavra de Deus é para ser cumprida. Aqui na igreja tem muitos militares. E eles têm uma disciplina tremenda. E sempre ouço eles dizer, ordem dada é ordem cumprida. E nós temos que transportar essa obediência para o nosso reino espiritual. A palavra de Deus tem que ser cumprida. Independente de qualquer coisa,
independente de ser compreensível ou não ser compreensível, mas ela tem que ser obedecida, porque se partiu de Deus, é porque Deus tem projeto e propósito sobre ela, né? É que nem nós temos que mover o coração de Deus através de oração. E eu estava observando quais são os tipos de orações que nós fazemos. E eu peguei como referência a minha própria pessoa. Às vezes nós estamos tão apressados que você senta numa mesa e diz: Senhor, abençoa essa alimentação em nome de Jesus. Senhor, o Senhor precisa olhar meu filho, deixa eu saber como é que está lá, toma conta. E a oração é uma oração que quer livrar só um momento, quer tirar só uma ansiedade, quer tirar só, cumprir um ritual, uma obrigação, aonde Deus fala: mas você não conversou comigo, você está falando uma coisa mecânica, como é que eu vou agir numa coisa mecânica, como é que eu vou interferir em algo mecânico? Outras pessoas oram, até fazem uma oração interessante, naquele momento, mas depois nem lembram o que foi pedido, nem lembram o que aconteceu, e depois falam: não, teve uma coincidência, que eu estava precisando de algo e essa coisa aconteceu. Não lembra de glorificar Deus, porque foi Deus mesmo, a sua oração não sendo intensa, Deus ainda ouviu a sua oração e te respondeu, mas perdeu-se uma grande oportunidade de glorificar o nome de Deus. E tem aquela oração, que nós entramos mais profundo na palavra de Deus, e nós começamos a orar, nós começamos a jejuar, começamos a consagrar, nós começamos a chorar, como Ana fez, quando buscava uma bênção no templo, até que Eli falou: mulher, está embriagada uma hora dessa? Ela disse: não, é o meu coração, é a minha alma que está constrangida, e eu busco uma bênção, e aí o Senhor já ordenou a bênção sobre a nossa vida, e Deus faz milagre. Eu estava no culto uma vez, um pastor amigo de Brasília, e ele pregando, e tinha uma senhora na frente assim, toda hora falava com ela: pastor, deixa eu falar com o irmão. E ele falava: depois do culto eu estou pregando, está interrompendo a pregação. E ela toda hora interrompia, até que ele parou o culto, falou: o que você quer? Qual que é o seu pedido? Ela falou: pastor, eu quero ter um filho. Ele falou: em nome de Jesus eu libero a bênção, que você terá um filho no próximo ano. E voltou para a pregação. Depois que terminou o culto, ele falou: Magela, eu estou meio apavorado. Eu falei: o que foi? Eu não sei se eu falei por mim, ou se eu falei por Deus, ou se eu falei na minha ansiedade, que essa mulher vai ter um culto, vai ter um filho daqui a um ano. E se essa mulher não tiver útero? Se ela não tiver ovário? Como é que vai fazer? E nós dois conversando, chegamos à conclusão: mesmo que ela não tenha útero, mesmo que ela não tenha ovário, o Senhor é poderoso para trazer um filho para ela. Deus é capaz de te dar aquilo que você tem, mas se não existe, Ele é capaz de fabricar para te abençoar. E nós tivemos a oportunidade do outro congresso, nós vemos a mulher com a criancinha na mão. Então Deus está dizendo: entrega a sua vida a mim, confia em mim, entrega de maneira tensa, tenha um relacionamento, viva uma vida intensa, para que eu possa manifestar a minha glória na sua vida. E os milagres que vão acontecer sirvam de testemunho para que minha glória seja derramada sobre a face da terra. Muitas pessoas precisam apenas de um milagre para começar a crer em Deus. Como Tomé, ele queria ver as marcas da mão de Jesus para que ele pudesse viver uma vida mais próxima do Senhor.
Então, está firme no projeto oração, para que as coisas que olho, ouvido, não viu, não ouviu, e o que o coração ainda não desfrutou, começa a fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser e ter uma experiência extraordinária todos os dias, porque Deus é extraordinário. Nós seremos completos, mesmo vivendo num mundo conturbado e de lutas, quando entendermos o projeto, o propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E é interessante isso, porque às vezes a pessoa tem tudo que precisa. Um bom carro, uma boa casa, uma boa família, uma harmonia familiar, mas está um vazio no coração ainda. É porque ainda não vive a plenitude do projeto de Deus. Situação, bens, isso não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Um se contenta com a Ferrari, outro se contenta com uma bicicleta. Teve uma campanha do pessoal da Igreja da Lagoinha e vários missionários foram para a Rússia. Entre eles havia um pastor muito chegado a gente. E no final, quando ele estava vindo embora, ele estava num lugar, não estava em Moscou, mas estava nas vilas de Moscou. Uma temperatura de 10, 15 graus abaixo de zero. E eles se reuniram, tinha alguns pastores, e eles perguntaram assim: o que nós podemos fazer para vocês antes de ir embora? Olha, tinha tanta coisa de necessidade sobre a vida deles. E um dos pastores falou assim: olha, nós precisamos de uma bicicleta. Cara, por que não pediu um carro? Por que pediu uma bicicleta? Ele disse: por que você quer uma bicicleta? E eles falaram que com a bicicleta eles tinham possibilidade de se locomover de vila em vila pregando a palavra de Deus. E isso era tudo que eles queriam. Tudo que eles queriam. Uma bicicleta encheu o propósito do coração deles, porque eles iriam ganhar alma para Jesus. Então, amados, as nossas necessidades, elas podem ser múltiplas, mas elas só vão ser satisfatórias ao nosso coração e ao coração de Deus quando for plano, projeto, propósito de Deus sobre as nossas vidas. Fora disso, tudo é supérfluo. Tudo é supérfluo. Tem, mas não satisfaz. Tem, não satisfaz. Em Isaías 64:4 fala o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, que nem olhos viram, que tem um Deus além de ti, que trabalha em favor para aqueles que neles esperam. Eu fiquei lendo esse texto e falei: meu Deus, que coisa tremenda. A palavra de Deus está falando que tem um ser que é todo poderoso, que é criador dos céus e da terra, que sobre a palavra dele a terra se treme, que todas as coisas se convertem nele. Ele está dizendo o seguinte: não tem Deus, não tem homem, não tem governo, não tem Estado, não tem nada que trabalha mais do que eu para satisfazer o coração daqueles que me temem. Olha, se nós temos uma promessa desse tamanho, nós temos a certeza que somos mais do que vencedores, e que todas as coisas nos é possível, porque cremos no nome daquele que faz tudo que é impossível para agradar aos nossos corações.
Deus tem atos de soberania. Eu tive a oportunidade de ser missionário no Amazonas, e eu fiquei 30 dias acima de Manaus, perto da Colômbia, de barco. E eu comecei a ver coisas sobrenaturais lá dentro. Coisas sobrenaturais. E confiar em Deus nesses momentos é obedecer. Estava eu, um missionário da Inglaterra e um missionário de Goiânia. E a nossa presença lá era muito questionada, porque a FUNAI já havia passado, trago um conceito de humanismo para os índios. Outras religiões haviam passado por essa aldeia também, falado que o que eles podiam comer, o que eles não podiam comer, que uma coisa era pecado, outra coisa não era pecado. E eles não entendiam como é que havia um Deus que não se via, que não se tocava, que não tinha referência do passado. E havia um filho do chefe lá do cacique, que estava muito ruim, muito doente, e ele estava na rede, e era uma oca, e os missionários não podiam ficar dentro dessa oca, ficava do lado. E nós estávamos lá e chegou, eu não falava a língua lá do pessoal, porque eu tinha pouco tempo que estava lá, mas o missionário inglês já falava. E ele falou, o índio veio aqui dizendo que o filho do cacique está morrendo. E que já foi entregue para os espíritos da morte da aldeia para levá-lo. E se esse índio morrer, nós vamos ficar complicado. O que é que nós estamos falando aqui de poder, de vida, de graça, de um Deus que eles não conseguem entender ainda, que as coisas abstratas como Deus, nós não tínhamos uma palavra ainda para dizer, só falávamos que era um guerreiro, que tinha e que interferia. E falou, esse índio não pode morrer. E nós nos reunimos, fomos para a rede do índio, ajoelhamos, clamamos a Deus com intensidade, impusemos as mãos. E a coisa foi acontecendo de uma maneira tão maravilhosa que esse índio abriu os olhos, sentou na rede, pediu água e depois pediu comida. Ele queria comer. Deus restaurou ele imediatamente. Imediatamente. Então é um Deus que interfere quando nós estamos dentro do projeto dele. Ele não interfere para a vaidade. Ele não interfere para que o homem seja glorificado e parece um peixe baiacu, fica todo inchado de orgulho, mas ele interfere para a manifestação do seu nome sobre a face da terra. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer maravilhas sobre a vida de todos nós, para a glória que Ele tem. Por que Deus faz isso? Porque Deus é nosso Criador. Deus é nosso provedor. E provedor, Ele não nos deixar faltar nada sobre a nossa vida. Nada. Se o Senhor disse que, olha, os pássaros não trabalham, mas comem. Olha as flores, a beleza natural que elas têm. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, vestiu com tamanha beleza. Quanto mais vós, Deus cuidará, proverá, sustentará, abrirá portas, abrirá caminhos, colocará em lugar de destaque para que a glória dele seja manifestada. Para as coisas que seus olhos não viram, para as coisas que seu ouvido não ouviu, porque ainda não havia chegado no seu coração, chegue agora e viva a intensidade dessas promessas maravilhosas. Deus provedor. Deus age nos libertando e nos levando a lugares melhores da nossa vida. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Então quem tem o domínio sobre essa terra nesse momento é o inimigo das nossas vidas.
E ele vive de uma maneira para dificultar as coisas. Eu trabalho com vendas. E um dia, conversando com o pastor, ele falou assim: ora, todos os dias que sair para trabalhar. Porque normalmente o comprador não conhece Jesus. O vendedor, as pessoas que vão comprar, a maioria não conhece Jesus. E o prazer delas é ver o seu fracasso, de chegar diante da pessoa que pode decidir, e ele olhar e o inimigo, porque o inimigo usa pessoas, ter o prazer de falar assim: não quero, não vou fazer. Sabe para quê? Para entristecer o nosso coração. Mas quando nós amarramos o inimigo pela autoridade da palavra de Deus, na autoridade de Jesus, pode ser qualquer um que tem que submeter à autoridade da oração que nós fizemos antes de sair da nossa casa. Porque as portas do inferno não prevalecem, não podem prevalecer, não irão prevalecer sobre a palavra do Senhor Jesus. Somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor está dizendo o seguinte: você é a pessoa mais importante que existe no universo. Deus criou céus, terra, aves, animais, um oceano, os peixes. O Senhor criou tudo, todas as coisas. Então Deus falou que quando criou o homem, Ele disse: e o homem foi criado e feito coroa da criação de Deus. Então nós estamos na cadeia lá no alto. Nós somos coroa da criação de Deus. Trabalhava em laboratório farmacêutico. E um dia fui falar com um médico muito famoso aqui em Uberlândia. E nós tivemos um bom tempo discutindo sobre um produto que eu estava trazendo ao conhecimento dele. E ele me deu um passeio na área científica e eu fiquei encantado com o que ele falou. Aí quando eu cheguei lá fora, eu falei: Deus, profissão de médico é a mais importante do mundo. E fui saindo, com a minha pastinha, fui saindo. Aí Deus me deu uma resposta: epa, vamos conversar. A profissão mais importante do mundo, e a função mais importante do mundo, é a sua, que dá vida eterna através do meu nome. Não existe mar, não existe rio, não existe nada mais importante do que nós, filhos de Deus. Nada, ninguém é mais importante que nós, porque nós levamos a palavra do Senhor que traz vida e vida eterna. E eu tive a oportunidade de voltar e contar. No outro mês, a experiência para ele riu. Falou: vocês que vivem essa vida espiritual, vocês têm umas palavras bem esquisitas. Mas eu concordo com vocês. Então nós temos agora que estar falando: Deus, abra o meu ouvido. Deus, abra os meus olhos. Deus, toque no meu coração, para que os meus olhos vejam, meu ouvido ouça e o meu coração creia que todas essas coisas é possível nos dias de hoje. Eu não quero ser um contador de história, Deus. Eu quero fazer parte da história com os milagres que o Senhor está fazendo. Eu preciso viver essa experiência. Eu preciso mudar de patamar. Eu preciso ser mais íntimo do Senhor. Eu quero essa intimidade na minha vida. E o que atrai Deus para essa função,
para essa nova proposta. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter fé e crer que o diabo ele passou a noite inteira maquinando, com ardis de montar armadilhas sobre a minha vida para me destruir. Porque a função do diabo é matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Deus veio na pessoa de Jesus para nos dar vida e vida em abundância. Então nós temos fé que de manhã cedo eu já estou renovado, reforçado, eu estou já apto para sair, porque tudo que foi montado sobre a nossa vida, o Espírito Santo desmanchou com as misericórdias de Deus quando amanheceu o dia. E nós seremos inatingíveis. E a fé nos leva a crer no sobrenatural. A fé nos leva a crer no sobrenatural. E nós precisamos crer isso. Qualquer palavra que o mundo nos traz, qualquer conceito intelectual que o mundo nos traz, é inferior à autoridade do poder da palavra que nos foi revelada através do Espírito Santo de Deus. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nós temos que, mesmo quando a coisa está mais complicada para nós, e nós queremos tributar alguma conta a Deus, fechar a boca. Porque Deus é certo o tempo inteiro, Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom, nele não há sombra de variação, Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para enganar, Deus não é mentiroso que promete as coisas e as coisas não acontecem. Pode ser que não aconteça no seu tempo, mas acontece no tempo de Deus. E gratidão, tributar a Deus a honra, a glória, o louvor por tudo quanto Ele tem feito. Quando nós transferimos a ação de Deus sobre a nossa vida para homens, aí já complicou a situação. Porque se Deus é que fez, Ele é que deve ser glorificado nessa situação. E para concluir, não desanime nos momentos difíceis. São nos momentos difíceis é que abre uma porta, uma janela de oportunidade do sobrenatural sobre a sua vida. É aí que a dependência já finalizou, humana, e só falta aquela mão entrar com poder e graça, aquela visita especial para que a vida possa voltar na situação normal. Não seja levado por sentimentos negativos e pensando que está só nesse mundo. Só de ter a certeza que o Espírito Santo está conosco, já é presença suficiente para que nós possamos nos alegrar no Senhor. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Nunca esteja sozinho. Nunca você estará sozinho. Deus é conosco e agirá no tempo certo, nos conduzindo à vitória. Mesmo que alguém fala, você tem um problema familiar, você tem um problema profissional, você tem um problema de falta de dinheiro, você tem um problema de físico, você tem alguma coisa de doença na sua vida. O tempo de Deus vai dizer que Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Que no tempo devido o Senhor virá e glorificará o seu nome para que Deus possa ser
cada vez mais abençoado. Pastor amigo nosso, ele estava em Manaus, no Amazonas. E ele foi no leprosário. Ele fazia uns cultos lá uma vez por mês. Então ele disse que chegou nesse leprosário e foi recebido por pessoas. Não tinham braço, não tinha mão, não tinha pé. Tinham outros que andavam num carrinho, um skate. Porque a lepra já havia consumido seus membros inteiros. E tinha um pastor lá dentro. E ele também estava bem debilitado fisicamente. E esse pastor, que era até meu irmão, ele perguntou para esse pastor local: você nunca orou para Deus te curar? Ele parou, olhou para o meu irmão, riu. Falou: pastor, olha no meu rosto, no meu corpo, e vê se existe algum órgão perfeito. Aí o pastor olhou para a cara dele, o nariz dele era perfeito, perfeito. Aí ele disse: seu nariz é perfeito. Ele falou: pois é. Eu estava com problema respiratório porque o meu nariz já não tinha comunicação, já não conseguia puxar o ar. E eu estava morrendo porque a lepra estava levando o meu nariz. E eu orei a Deus, pedindo a Deus que curasse o meu nariz. E Deus curou o meu nariz. Ele falou: mas se você orou pedindo para curar o seu nariz, por que você não orou para pedir o corpo inteiro? Ele disse: pastor, quem é que vai pregar para esse povo que está aqui dentro? Se Deus curasse meu corpo, eu iria embora desse leprosário. E dificilmente alguém viria pregar aqui dentro. Deus curou o meu nariz e eu sou pastor dos leprosos aqui dentro, para levar a salvação, para um dia ter um corpo incorruptível, o mesmo corpo que Jesus teve na sua ressurreição. Então é por isso ele entendeu o plano, o projeto, o propósito da vida dele. Mesmo no lugar que todo mundo pensava que ele era um perdedor, um derrotado. Mas ele era mais do que vencedor, porque o olho viu, o ouvido escutou e guardou no coração que ele tem algo muito mais precioso quando o Senhor chegar. Que Deus possa nos abençoar sobremaneira de saber que não existe um Deus, não existe nada que trabalha mais do que Deus ao nosso favor. Amém? Eu gostaria dessa manhã perguntar a você se essa palavra te incomodou, se essa palavra trouxe uma revelação ao seu coração, se essa palavra mudou o seu modo de pensar, de agir daqui para frente. Eu gostaria que você ficasse de pé para mim fazer uma oração por você. Se você nessa manhã está dizendo: Deus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero saber, ó Deus, mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha problema na minha vida, como aquele leproso que foi curado o nariz, eu quero me colocar na hora mais adversa da minha vida, nas tuas mãos, para que o Senhor possa fazer o sobrenatural. Deus, eu quero pedir ao Senhor, que às vezes eu tenho dito palavras pelo meu fracasso aparente, pelo meu insucesso, pela minha ansiedade da tua resposta. Eu quero consertar com o Senhor nessa manhã. Eu quero consertar porque no seu tempo, Deus, o seu nome será glorificado sobre a minha vida. Deus, eu quero ser instrumento. Eu quero ser parte do seu projeto, ó Deus, de salvar todo aquele que crê no Senhor. Eu quero ser um homem, uma mulher que não fecha a boca diante de possibilidades absurdas intelectualmente. Mas eu quero ser portador, que nem que seja 100 anos haverá um nascimento. Eu quero ser portador da palavra, que nem que haja peixe, eu vou lançar a rede.
Senhor, eu quero ser um coração credo, um coração que crê, que mesmo que esteja morto, sobre a tua palavra, sobre a palavra que o Senhor colocar na minha boca, eu vou dizer: problema, situação, vida, morte, sai para fora, em nome de Jesus. Essa manhã será de transformação em nossa vida, Deus, em nossa vida. Cantarei com grande, meu Deus, e todos hão de ver o quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, oh, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno, tu és digno de um louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Digno, tu és digno de louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus. Nessa manhã eu quero perguntar: alguém que ainda não tinha ouvido a palavra que Jesus está conosco, que a Trindade bendita está presente, e que o Senhor morreu na cruz para te trazer salvação, para te levar a um caminho mais excelente, e que queira entregar sua vida para Jesus nessa manhã, eu quero estar orando com você. Levante a sua mão onde você está, e nós vamos estar orando para que o Senhor faça morada no seu coração, para que nunca mais o teu nome seja tirado do livro da vida, e que você tenha a salvação eterna. Há alguém nessa manhã que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus? Que o Senhor abençoe todos nós, e vamos orar ao Senhor e trazer a bênção apostólica para finalizar esse momento que nós estamos na presença do Senhor. Pai bendito, a tua palavra foi ministrada, Senhor, com temor e tremor para todos aqueles, ó Deus, que estão com o coração aberto para entregar a vida para o Senhor, para ter uma mudança de atitude, uma mudança de vida, Senhor. Que o Senhor nos faça novos, que o Senhor nos faça renovados, que o Senhor nos faça pessoas, ó Pai, destemidas, ó Deus, que a fé, a gratidão, a sensação e a esperança que nós não estamos sozinhos, que estamos com o Senhor até a volta do Senhor para nos levar à eternidade. Oh Deus, muito obrigado por esses momentos, ó Pai. E agora que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.